Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Laboratório de Programação 1, onde a gente vai começar a entender o que é um algoritmo. E a gente precisa responder 3 perguntas fundamentais. O que é um algoritmo? O que é uma linguagem de programação? E o que é um programa de computador? Bom, vamos começar. O que é um algoritmo? Bom, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos que, quando executados, cumprem um objetivo ou solucionam um problema. O que isso quer dizer? A gente já vai chegar lá. Um algoritmo também é pode ser descrito como a parte lógica do problema. Ou seja, o raciocínio por trás da solução daquele problema. Um exemplo, na verdade, 3 exemplos. Receitas, orientações de como chegar ao endereço e manual de instruções. Como assim? Bom, você tem receitas para diversos tipos de pratos de comida, diversos tipos de coisas. Vamos supor, bolo, macarrão, salada, várias coisas. E você tem lá, você tem uma sequência de passos que você precisa executar e no final você tem aquele prato que você seguiu a receita. Se você seguir uma receita de bolo, no final você vai ter um bolo. Se você seguir uma receita de salada, no final você vai ter uma salada. Se seguir uma receita de arroz, no final você vai ter um arroz. Muito simples, né? É uma sequência de passos e existe uma lógica por trás de tudo aquilo. Por que tu coloca ovo no bolo? Por que tu coloca farinha? Por que você coloca manteiga? Por que você tem que deixar no forno tanto tempo? Por que o forno tem que estar quente antes de colocar? Tem toda uma lógica por trás. Você segue os passos e pá, você tem um bolo. Outro exemplo, orientações de como chegar ao endereço. Imagina que você está perdido no centro de uma cidade, que você não conhece direito. Você está num ponto e você precisa chegar em outro ponto. Imagina que esse outro ponto, sei lá, é uma escola, uma academia, é uma igreja, é um prédio. Pode ser qualquer coisa. E você não sabe como chegar lá. O que você faz? Você procura um estranho na rua e pergunta: oi, fulano, como que eu chego em tal lugar? Como que eu chego em tal endereço? Aí ele vai te explicar. Olha, você segue por essa rua, anda tantas quadras, vira à direita, anda tantas quadras. Quando você chegar em tal local, vira para a esquerda. Quando você chegar em tal local, vira para a direita. Enfim, ele vai te dar uma sequência de passos para você cumprir seu objetivo. Seu objetivo é chegar naquele ponto que você pediu orientação de como chegar. Muito simples. Outro exemplo, manual de instruções. O que isso quer dizer? Existem móveis, existem brinquedos, existem ferramentas, existem diversos tipos de coisas onde você precisa montar. Você não compra ele montado, você tem que montar. E quando você precisa montar, o que acontece? Você tem um manual de instruções ali que te ensina como fazer isso. E quando você abre o manual de instruções, ele tem ali uma sequência de passos para você conseguir montar aquilo ali. Por exemplo, um móvel. Você comprou um guarda-roupa e ele não vem montado. Bom, supondo que você não vai pagar alguém que saiba montar, você vai montar por você mesmo, você precisa pegar um manual e seguir as instruções. Aí ele vai ter a instrução de quando colocar parafuso, quando montar uma gaveta, quando montar outra gaveta, quando juntar tudo. Às vezes você precisa montar partes separadas e depois juntar tudo. Mas enfim, como montar, o passo a passo está ali no manual de instruções. Você só precisa seguir os passos para no final você ter o seu guarda-roupa montado. Às vezes é muito simples, às vezes é muito complicado. Mas mesmo quando é muito simples, sempre tem ali um manual de instruções te ensinando como fazer isso. Bom, agora vamos voltar um pouco para a receita de bolo, ok? Quando você vai procurar uma receita de bolo, você clica lá na receita, você tem basicamente separado em 2 partes a receita. Você tem os ingredientes e você tem o modo de preparo. Quando você tem os ingredientes estão sempre descritos em uma quantidade. Há uma xícara de tal coisa,
pitada de tal coisa, uma colher de sopa de tal coisa, uma colher de café de tal coisa, tantos quilos de tal determinado ingrediente, enfim, tem sempre ali determinado a quantidade. E às vezes também tem uma preparação anterior que você precisa dar aquele ingrediente. Por exemplo, claras em neve. Às vezes tu precisa de tantas claras em neve. Ou às vezes, bater a clara em neve já está lá na receita, no modo de preparo. Mas pode estar aqui na parte dos ingredientes também, já descrito, já para facilitar o teu problema. Então ele pode ter uma preparação. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de cenoura. Ele vai falar lá, tantos quilos de cenoura ralados, ou tantos quilos de cenoura batidos no liquidificador. Ou sei lá, tantos quilos de cenoura cortados em cubo, ou xícaras de cenoura cortadas em cubo. Enfim, tem essa descrição ali dos ingredientes. E você também tem um modo de preparo da receita no todo. Você tem a ordem dos ingredientes. Ele vai te falar, ó, primeiro você pega esse ingrediente, depois você pega esse outro ingrediente, mistura. Depois que tiver misturado, você pega outro ingrediente e joga ali. Aí você pega outro ingrediente até que acabou os ingredientes. Ele também vai te dar um tempo de mistura. Ele vai te falar, olha, você vai misturar por tanto tempo. Ou você vai misturar tudo isso até você achar que está bem misturado. Simples assim. Ou até a mistura ter determinada característica, ou até determinada mistura ter, sei lá, não apresentar mais determinada característica. Você tem um tempo de forno também. Você tem lá, olha, coloque no forno pré-aquecido e deixe a determinada temperatura e deixe lá por tanto tempo. E no final você vai ter o modo de servir. Ele vai te falar, olha, você precisa deixar o bolo esfriar, ou não, você serve o bolo quente mesmo. Ou, sei lá, você precisa cortar o bolo antes de servir, ou você precisa colocar cobertura, ou você precisa ter um acompanhamento, ou você precisa ter qualquer outra coisa ali. Mas enfim, onde eu quero chegar? Nessa parte de receita de bolo. Existem diversas maneiras de você fazer o mesmo bolo. Existem diversas maneiras de você ter um bolo no final, um bolo de chocolate, por exemplo. Às vezes tu compra uma massa pronta, tem sabor de chocolate e só mistura e pronto. Coloca no forno e já era. Ou às vezes tu pega os ingredientes separados mesmo e faz um bolo de chocolate do seu jeito. Ou às vezes você altera a ordem de mistura dos ingredientes, ou às vezes você altera a forma. Ou às vezes você pega aquele bolo para fazer cupcake. Enfim, você tem diversas maneiras de fazer a mesma coisa. E com um programa, com um algoritmo também é a mesma coisa. Existem diversas maneiras de você escrever um programa de computador que resolve o mesmo problema. Existem diversas maneiras de você escrever um algoritmo que resolve o mesmo problema. Tanto é que é impossível duas pessoas escreverem um algoritmo para resolver o mesmo problema e esses dois algoritmos saírem exatamente iguais. Não sai igual. De jeito nenhum. É impossível. Então, o que isso quer dizer é que se eu passar a atividade para vocês e eu ver que tem dois algoritmos exatamente iguais, ou mudou só um detalhezinho ali para disfarçar, eu vou anular, né? Obviamente. A não ser que talvez vocês tenham feito juntos. Se vocês fizeram juntos, me avisem antes. É claro que isso não vai ser permitido na prova. Mas enfim, existem diversas maneiras de você fazer a mesma coisa, usando um algoritmo, da mesma forma que existem diversas maneiras de fazer um bolo. Vamos imaginar, por exemplo, que eu segui a receita exatamente como está lá, eu só mudei uma coisa. Mudei só o tempo de forno. Eu multipliquei esse tempo por 2, ou por 3, ou por 4. Muito provavelmente o meu bolo vai sair queimado. Mas, no final eu ainda vou ter um bolo. Vai ser um bolo ruim, obviamente. Um bolo queimado nunca é bom. Mas vai ser um bolo ruim.
Mas vai continuar sendo um bolo, eu ainda tenho um bolo. De certa forma, eu ainda resolvi o meu problema. A gente sempre tenta ter o melhor bolo, a gente sempre tenta resolver o problema da melhor forma possível. Obviamente, a gente não vai conseguir 100% do tempo. Às vezes, nossa solução é ruim, mas é a única que a gente conseguiu fazer, ou é a primeira solução que a gente teve. Então, de certa forma, a gente sempre precisa ter uma solução boa, sempre precisa ter um bolo comestível, né? Algo que dê pra gente comer. Sempre tenha um algoritmo que seja bom, que não demore muito. Se você tem um algoritmo que demora 1 segundo para resolver um problema e o outro que demora 3 minutos, qual que é melhor? O que resolve em 1 segundo. Ah, tem um que resolve em 0.3 segundos, o outro resolve em 10 segundos. Qual que é melhor? 0.3 segundos. Entenderam? Como existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa, algumas maneiras são melhores que outras. Algumas são muito ruins, algumas são muito boas. Enfim. E o que é então essa linguagem de programação? O que é? Como é que a gente vai passar essas instruções para o computador? A gente precisa falar uma linguagem que o computador entenda. Um exemplo. Imagina que você vai viajar para algum outro país. Para a Argentina. Que língua você precisa falar lá para se comunicar com o pessoal local? Você precisa falar espanhol. Imagina que você vai viajar para a Espanha. Você também precisa falar espanhol para se comunicar lá. Para a França, você precisa falar francês. Para a Alemanha, você precisa falar alemão para se comunicar com a pessoa local, sem auxílio de ninguém. Para você conseguir sobreviver ali. Bom, e algumas línguas são bem parecidas com as outras, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, vamos imaginar o português aqui do Brasil com o português de Portugal. São duas línguas, apesar das duas serem português, elas são bem parecidas, mas não são a mesma coisa. Mas se você consegue falar português de Portugal, você consegue se comunicar com alguém que fala português brasileiro e vice-versa. Então, isso quer dizer o quê? Que às vezes você entende uma linguagem de programação, você conhece uma linguagem de programação específica, é mais fácil de você aprender outra. Uma outra que é bem parecida. Por exemplo, a linguagem C é muito parecida com Python. Muito parecida com várias linguagens aí, na verdade. Então, geralmente, se você aprende uma, é mais fácil você aprender outras. E as instruções são iguais, independente da língua falada. Por exemplo, voltando por exemplo do bolo. Se eu traduzir a receita de bolo para o espanhol, os passos vão ser os mesmos. Vai ter a mesma quantidade de ovo, vai ter a mesma quantidade de forno, vai ser a mesma temperatura, vai ser o mesmo tudo, só vai ter em outra língua. Outro exemplo, o endereço. Eu estou num ponto A, quero chegar no ponto B e peço instruções, peço orientações para alguém na rua. As instruções que ela me passar vão ser as mesmas, independente da língua. Se eu pegar as instruções dela e traduzir para o espanhol, vai ser a mesma coisa. Eu ainda vou seguir os mesmos passos e eu ainda vou chegar no mesmo local. Esquerda vai continuar sendo esquerda, 100 metros vai continuar sendo 100 metros. O norte vai estar no mesmo lugar, o sul vai estar no mesmo lugar, por aí vai. Os minutos vão ser os mesmos. Então, eu posso passar a mesma instrução, o mesmo conjunto de instruções, o mesmo algoritmo para o computador, usando diversas linguagens. Diversas linguagens. E em todas ele vai executar igualmente, desde que o algoritmo seja o mesmo. O algoritmo, ele é o raciocínio por trás daquilo. Ele é a instrução. Ele não é necessariamente o computador executando a instrução. É algo que eu estou dizendo para ele fazer. Numa língua que ele entende. Usando uma linguagem de programação. Então você pode ter o mesmo algoritmo traduzido para diversas línguas de programação, linguagens de programação. E dependendo da linguagem que o computador entende, ele vai executar. Se o computador souber aquela linguagem, ele vai executar.
E como que ele vai fazer isso? Ele vai criar, vai pegar aquele conjunto de instruções, transformar em algo que ele sabe fazer, numa linguagem que ele conhece de verdade, e ele vai executar aquilo. Bom, essa linguagem que ele fala é a mesma linguagem de programação que a gente passou para ele? É a mesma língua? Ele vai pegar aquilo e ele só vai pegar aquilo e executar do jeito que está lá? Bom, não exatamente. Já já a gente chega nessa questão. Bom, mas então o programa de computador é aquele executável que a gente chama. É aquilo que vai ser executado. Se eu programei um robô para somar 2 mais 2, ele vai pegar aquilo, essas instruções que eu passei para ele, transformar num programa que vai fazer isso, somar 2 mais 2. Vai pegar aquilo que eu passei para ele usando uma linguagem de programação e vai transformar em algo que ele consegue fazer, em algo que ele consegue entender, em algo que ele vai saber executar. E no que isso resulta? Isso resulta na solução do nosso problema. Se eu programei o computador para somar 2 mais 2 e ele retornou 4 para mim, eu solucionei o meu problema. Só que tem um problema. O meu programa só vai fazer isso, só vai somar 2 mais 2. Do jeito que eu passei para ele, só vai somar 2 mais 2. E não tem nenhuma saída possível além de 4. Ele solucionou bem o meu problema, mas às vezes eu preciso mais do que isso. Então, voltando. Algoritmo é o raciocínio por trás da solução do problema. Linguagem de programação é a língua que a gente usa para se comunicar com o computador. E o programa é a execução daquilo que a gente passou para ele. Só que tem um problema. A linguagem de programação não é exatamente a língua que o computador fala. Então, como que ele entende? Como que ele pega aquelas instruções e executa? Se ele não fala aquela língua. O que acontece? Quem fez organização de computadores comigo sabe que o computador, a linguagem que ele fala, é 0 e 1, é binário. Sabe que ele só fala binário. Que tudo ali é reduzido a binário. Tudo que acontece é em binário, ou às vezes em hexadecimal para endereçamento de memória, por aí vai. Mas enfim, no final das contas, dentro do processador é tudo binário. Então como que ele pega uma instrução numa língua que ele não conhece e executa aquilo? Bom, é isso que a gente vai ver. Mas antes da próxima aula, pense no seguinte. Você vai para um país que você não fala a língua. Como que você se comunica? Perfeitamente com as pessoas locais. Você consegue se comunicar desde que tem alguma coisa ali contigo. Ou alguém contigo. Pense nisso. E até a próxima aula.